Olá, direto do SolarZ Summit, temos aqui o SolarZ Cast, um podcast que traz informação para você, integrador, sobre as novidades do setor e oportunidades. Eu estou aqui, vou pedir para os colegas se apresentarem, o Cláudio da 2W, o Ciro e o Jomar Brito. Pedir para o Cláudio começar se apresentando aqui, pessoal te conhecer um pouco mais, Cláudio. Olá, Everton, Jomar, Ciro, vocês que nos assistem. Eu sou o Cláudio, sou o presidente da 2W, nós somos uma empresa que tem geração de energia renovável de grande porte, atuamos no mercado livre de energia e estamos aqui prestigiando esse SolarZ Summit, aprendendo bastante, trocando essa oportunidade para esses integradores desse novo mundo que se abre, que é o mercado livre de energia. Maravilha. Ciro? Obrigado pelo convite, Everton, Jomar, Cláudio. Sou o Ciro, sou diretor comercial da 2W EcoBank, e tenho aí esse desafio de conseguir democratizar o acesso dos integradores, ao mercado livre. Então estou nessa ponta aqui, acho que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo do nosso papo. Maravilha, prazer estar recebendo vocês aqui no nosso podcast. E temos aqui o Jomar Brito, presidente aqui da associação lá de Minas Gerais, Movimento Solar Livre. Fala um pouquinho aí, Jomar. Boa tarde, Ciro, Cláudio, Everton, obrigado. Quando ele fala assim, é porque a gente não sabe o esforço que esse homem tem à frente da classe política e todos os setores que envolvem essa nossa luta. Eu queria, Everton, aproveitar e fazer uma pergunta para o Cláudio, porque na posição em que a gente ocupa, enquanto presidente de associação lá em Minas, nesse momento da inversão de fluxo, todo mundo muito preocupado, e vice-presidente da Associação Brasileira Movimento Solar Livre, a gente representa já outros estados e a preocupação, independente de ter inversão de fluxo ou não, os integradores têm sempre o medo do dia de amanhã. E a pergunta, Cláudio, é o seguinte: eles têm que ter medo das empresas do mercado livre? Elas, de alguma maneira, ofendem esse integrador? Não, pelo contrário. As empresas do mercado livre é um mercado de oportunidade para o integrador ganhar dinheiro. Nós, no mercado livre, a gente muitas vezes sofre as mesmas agruras que os integradores e as empresas de solar sofrem com as distribuidoras. Se tem que temer alguém, tem que temer as distribuidoras e Brasília, que muitas vezes é sujeita a lobbies aqui a colar e que faz a vida do segmento solar e integrador muito mais difícil do que deveria ser. Quando você encabeça o movimento solar livre, o mercado livre é um parceiro disso. Quanto mais liberdade o consumidor tiver, mais oportunidade vai ter. Então hoje tem uma classe de consumidores aptas a migrar para o mercado livre. Eu sempre falo que o mercado livre não é um antagonista para o integrador, ele é uma oportunidade do integrador ter mais um produto no seu portfólio. Porque a pior venda que você for fazer é aquela que você não faz. É verdade. Então, às vezes você vai num cliente e a gente teve 2 anos difíceis para o segmento solar por causa do painel caro, crédito mais caro no Brasil. Então, você ir visitar um cliente que ou por uma questão de engenharia não tem possibilidade de colocar o telhado solar, o imóvel não é dele, enfim, tem N razões, ou porque ele não quer tomar um financiamento para isso ou aquilo, e você vai embora, você perdeu uma oportunidade de transformar aquela visita numa venda. E o Mercado Livre talvez possa ser essa oportunidade para os clientes do Grupo A, porque você não precisa investir, o cliente não precisa investir, e você tem recorrência, você fecha contratos de longo prazo, de maneira que esse integrador, se for um parceiro, no caso da 2W, ele vai conseguir ter recorrência de remuneração. Entendi. Cláudio, talvez o pessoal tenha uma desconfiança, um medo por conta desse mercado que se abriu para uma fração que ainda não tinha acesso ao mercado livre. Quer dizer, vocês estavam acostumados a conta, digamos, de 60, 90, 80 mil, de repente chegou em conta de 10. E é nesse momento, então, que oportuniza a parceria? É exatamente isso. Eu diria até que empresas do Mercado Livre estavam acostumadas. A 2W talvez tenha sido a primeira empresa que mudou um pouco isso, mesmo antes do dia 1º de janeiro. Mas na grande maioria, empresas geradoras que vendem energia no Mercado Livre estavam acostumados a vender para empresas muito grandes. Isso, inclusive, criou-se a falácia de que Mercado Livre é só para gente grande. Não é. Muito mais agora, com essa abertura desde o dia 1º de janeiro, que possibilita que quaisquer cliente do Grupo A possa comprar energia no Mercado Livre. Então a gente está falando já de empresas de conta de 7, 8 mil reais. Entendi. Então você começa a chegar num perfil de empresa que, por isso que é tão importante esses parceiros como os integradores.
porque eles estão espalhados nesse Brasil, eles falam com essas empresas e ter parceiros como a 2W ou a 2W ter parceiro como os integradores é uma forma de expandir e colocar esse produto no portfólio desses integradores. Mercado Livre é um produto para eles. Eu acho, Jomar, até que tanto é verdade, né, que esse é um produto para todos os integradores, que os principais players do mercado solar há bastante tempo já estão com a gente. A gente tem alguns dos maiores há 2 anos, 1 ano, já trabalhando conosco, antes dessa abertura que aconteceu dia 1º de janeiro. Então, o que acontece com essa abertura agora e qual é o esforço que a gente vem fazer aqui? Mostrar, assim como no passado, acho que o Cláudio foi um grande militante do PL50 que abriu o Mercado Livre, né, para todo o Grupo A gente quer fazer esse esforço também de trazer o integrador e mostrar para ele que esse contato com o cliente menor que ele já tem pode servir como uma nova fonte de remuneração. Então, assim, não só o cliente que ele já vendeu de alguma forma, porque ele tem clientes de Grupo A na base com usinas gerando hoje, a diferença dessa energia hoje, ele pode migrar esse cliente para o Mercado Livre e se rentabilizar novamente, assim como aquela venda que ele não fez do cliente de Grupo A, que agora ele tem uma segunda alternativa para voltar nesse cliente e agendar uma reunião com o executivo da 2W, porque eu acho que isso é importante a gente deixar claro. O trabalho de venda, ele é todo feito pelo nosso time, em parceria com os integradores. Isso é importante porque para o cara que está lá em cima do telhado, que é o cara que você precisa, integrador, para te ajudar a ter acesso a esse determinado cliente, talvez ele não vai ter domínio para explicar isso. E não precisa ter. Não precisa. Não precisa ter. O que ele precisa é ter o contato com o cliente, conseguir a fatura e agendar uma reunião. Vai ir um executivo lá da 2W, conversar com esse cliente, explicar como funciona todo o processo, dizer para ele que não tem custo, não tem investimento, muito pelo contrário, ele só sai beneficiado. O Cláudio costuma até falar frequentemente que depois que a gente termina de explicar como é que funciona o Mercado Livre, qual é a primeira pergunta do cliente? Tá, eu não tenho que investir nada, eu não tenho que fazer nada, onde é que está a pegadinha? Né? Então sempre essa é a pergunta. Se for cliente mineiro então desconfiado, vai, não, tem alguma coisa que você vai Sabe-se trazer para mim aí. Sabe-se bem. E, Jomar, tem uma dúvida sempre recorrente que vou compartilhar aqui para Cláudio e Ciro esclarecer o nosso integrador que está nos assistindo hoje. Ele pergunta muito assim, já viram falar da internet, Mercado Livre, está tendo muita oferta e tal. E aí lá no passado tinha aquela questão que precisava de um analista, de um especialista dentro da empresa para olhar a questão, vai vencer o contrato, vou voltar para o mercado cativo, vou ficar exposto. Final de 2015 teve uma situação que várias empresas ficaram expostas e o cativo não recebeu de volta. Cativo é a distribuidora de energia, pessoal, mercado regulado. Então, hoje, como é que funciona isso? Mudou, está mais fácil? A gestora e a comercializadora, esse risco diminui para o consumidor, ele não precisa preocupar? É que o segmento de gestor, ele nasceu porque quando foi criado o Mercado Livre de Energia, e já faz 27 anos, precisava falar com essas grandes empresas. Naquele momento o mercado endereçava, era só grandes empresas, era acima de 8 megas médios de consumo. Então dá uma ideia de como que era, quem podia migrar para o ambiente de contratação livre. E muitas dessas empresas eram um segmento novo, então criaram-se gestoras que iam nessas empresas e falavam assim, olha, vou te migrar para o Mercado Livre de Energia, você vai pagar mais barato e eu vou fazer a gestão para você, não se preocupe. Inclusive várias dessas gestoras falavam o seguinte, olha, eu vou ficar com um pedaço aqui do seu benefício, do que você for pagar menos. Tal. Então nasceu um negócio, existem várias gestoras no Brasil que nasceram assim. Depois você foi caindo o perfil desse cliente, 8 megas, 3 megas, 1 mega, meio mega, foi caindo. As gestoras hoje já não atendem essa grande massa do atacarejo, que é essa conta de 10 mil. Esse cliente, as empresas geradoras aprenderam a chegar neles através de parceiros e oferecer embutido a tal gestão. Porque esse cliente ele não precisa ser técnico, ele nem tem condição. Um cliente de uma conta de 10 mil, ele está preocupado com o negócio dele. Energia não é ali que ele vai fazer, ele quer pagar um pouco mais barato e não ter encheção de saco. É isso. E as empresas precisam aprender a vender para esse cliente. Por isso ter parceiros para originar e depois ter áreas internas, e a 2W foi a primeira empresa a ter área de atendimento ao cliente, fazer simulação de maneira rápida, entregar relatório de maneira automatizada, para que esses clientes possam ter o trabalho de uma gestora sem precisar contratar uma gestora. Ele só quer uma energia renovável, certificada, sem investir, um pouco mais barato do que ele paga, ponto. E para isso a gente precisa dividir parte do ganho com quem trouxe o cliente, por isso que essa parceria é tão importante. Você falou uma parte importante aí, Cláudio. Qual o dinheiro que fica para o integrador? Então vamos entrar nesse tema aqui, Jomar, porque
Dinheiro é uma coisa que todo mundo, o integrador lá, não conseguiu vender, ele tem oportunidade do Mercado Livre. Tem alguns cenários, tá? Eu quero perguntar na sequência do autoprodutor, que essa pergunta também chega recorrente. Mas vamos falar o seguinte, não consegui vender por algum motivo de crédito, alguma situação, eu trouxe esse cliente para 2W ali. Como funciona? Então, a gente tem esse modelo de parceria hoje com a SolarZ, né? Então, todos os integradores que fazem parte desse ecossistema de alguma forma, eles vão poder ter uma remuneração daquilo que a gente chama de upfront. Então, é um valor que ele recebe após o fechamento do contrato com o cliente. Ele emite uma nota fiscal lá para a SolarZ e a SolarZ vai fazer esse pagamento desse valor que a gente está chamando de upfront. E durante 60 meses após a migração do cliente, ele vai receber um valor, né, em megawatt-hora de recorrência. Então, ele recebe um upfront, um valor, né, 30 dias após a assinatura do contrato, e por 60 meses ele tem direito a uma recorrência que é parte do valor dessa fatura que o cliente vai estar pagando para a 2W. Então, essa é a composição que a gente fechou hoje para o integrador estar podendo fazer parte desse ecossistema. E lembrando, novamente, porque para reforçar, Everton, esse integrador ele só precisa trazer a fatura e agendar a reunião. Ele não precisa entender de mercado livre de energia, né? Ele não tem que se preocupar com a 2W, né? Tirar a relação dele com o cliente. Não, a gente quer que seja uma oportunidade de reforçar essa relação do integrador com o cliente, a migração para o mercado livre de energia. Então, as nossas frentes todas trabalham para somar energia, né, para fazer com que esse cliente tenha acesso a um mercado com benefícios que hoje as distribuidoras não proporcionam, muito pelo contrário. Elas tentam cada vez mais achar formas de restringir a liberdade desse consumidor. Então, essa parceria vai justamente na contramão disso para esses clientes do Grupo A que agora podem migrar para o mercado livre. E não entra no mérito de inversão de fluxo, né, Jormar? Não tem essa não questão tem nada técnica, a ver. né? Ô Ciro, você falou das distribuidoras fazendo esse serviço. E a gente tem percebido que os nossos clientes, eles falam, não, eu vou lá na CEMIG que ela me ofertou 30% de desconto na conta e não conversei com ninguém, só apertei um botão e já, né? A gente entende que quem já contratou esse serviço nessa modalidade não está satisfeito porque não teve um atendimento personalizado, porque esse cliente de conta de 10 mil, ele não sabe absolutamente nada dessa modalidade de contratação de energia. Isso é uma reclamação que é um serviço mal feito das distribuidoras e pelo que vocês estão mostrando, o serviço de vocês traz o cliente para entender, dá ele toda a assessoria, apresenta todos os relatórios e faz com que ele perceba a importância de contratar empresas que cuidam dele. Eu acho que a continuidade, Jomar, do desserviço que as distribuidoras fazem hoje com o cliente. Então, quando a distribuidora vai lá e migra ele, ela continua realizando um desserviço para ele. E mantendo ele cativo. Então, escravo. Acho até, vou passar a bola aqui para o Cláudio, porque eu acho que tem um processo todo de inovação, entrega de solução, que o Brasil vai viver e que outros países já viveram, que inclusive acho que o Cláudio fala muito bem isso quando ele fala a respeito do que aconteceu em países que já, né, abriram o mercado há mais tempo. Nesse caso das distribuidoras, antes dessa abertura que aconteceu com essa portaria 50, lá de outubro de 22, que foi uma portaria do Ministério das Minas e Energias que estabeleceu desde o dia 1º de janeiro de 24, todo cliente grupo A, seja autoprodutor ou não, mas pode migrar para comprar ou vender energia no Mercado Livre. Essa foi a portaria. Já existiam, antes dessa medida, 70 mil clientes que tinham já a possibilidade de migrar para o Mercado Livre, comprando energia mais barata, sem precisar investir tudo isso, e estavam no cativo ainda. Aí a pergunta que vem é, por quê? Por quê? E aí o que acaba acontecendo muitas vezes sobre essa questão do distribuidor é que no dia que esse cliente levantou a mão porque foi impactado por alguém e falou, eu quero migrar para o Mercado Livre, ou CEMIG, ou Enel, ou Light, eu vou migrar para o Mercado Livre de energia, invariavelmente essas distribuidoras têm uma outra entidade legal que também é uma comercializadora de energia no Mercado Livre. É um outro CNPJ delas. Aí elas vão lá e falam assim, peraí, Gilmar, vem cá, você não quer ficar aqui mesmo e eu te cobro mais barato? Que em outros países nem pode, né, Cláudio? Outros países não podem, mas aqui, enfim. Mas a pergunta que eu faço é,
Mas se você podia antes, por que você não ofereceu antes? Quer dizer, você esperou alguém vir aqui falar que eu podia fazer isso com o Everton, agora você vem me oferecer, agora eu também não quero. É por isso que as distribuidoras, elas conseguiram uma proeza no Brasil. Elas têm mais reclamação no Procon do que os bancos, do que as empresas de telefonia. Elas conseguiram isso. Tem que ter mérito para fazer isso. É muito mau atendimento. Então, as empresas como a 2W, que oferecem essa possibilidade do cliente comprar energia no Mercado Livre sem burocracia, sem trabalho, sem nada. Ele vai usar só o fio e vai pagar para a distribuidora aquilo que ela deveria fazer. A distribuidora deveria cuidar só da manutenção do fio da tua rua, do poste da tua casa. Por que quando acaba, você é mineiro, né, João? Por que quando tem uma ventania ou chuva, você liga para a CEMIG, ela demora 4 horas para ir restabelecer energia na tua casa? A Enel aqui em São Paulo demora 3 dias. Esse era o papel que ela tinha que fazer, não era vender energia. No resto do mundo, a distribuidora não é venda de energia. O cliente compra energia diretamente do gerador, pelo celular, por outras fontes, por outras maneiras. A distribuidora é um negócio de manutenção de infraestrutura, que nem o carrinho da NET. A distribuidora no mundo inteiro é isso, ela dá manutenção, ela é melhor remunerada, inclusive pelo SLA, que eles chamam, né? Que é Service Level Agreement. Você tem 2 horas para vir restabelecer energia, senão você começa a tomar penalidade. É assim que é no mundo inteiro. Ela tem que dar manutenção. Aqui elas exaurem. Como elas não gostam de investir para ganhar mais dinheiro, elas vão exaurindo. Elas vão dar manutenção. Ah, mas choveu muito agora, né? Que é a reclamação. Nossa, o meu filho de 12 anos sabia que tá vendo uma mudança climática, que ia chover, que dia que dá manutenção nas árvores, que tinha que dar... Elas foram surpreendidas. Então, essa é a distribuidora, a qual, uma vez que os clientes são alertados, elas vão lá e falam, olha, fica comigo. É um monopólio, um oligopólio. Né? Exato. E por mais que elas sejam o top das reclamações, ainda conseguem as renovações de concessão. Incrível isso. É porque político no Brasil tem muito medo, porque de alguma maneira a distribuidora é aquilo que chega mais perto do consumidor final, do que é o votante, no final a cada 4 anos. Né? Por isso que você vê agora, também eles batem cachorro morto, né? Então agora você vê vários políticos batendo na distribuidora, porque agora é hora de bater mesmo, porque elas 3 dias para restabelecer a energia em São Paulo é um absurdo. Então você vê o prefeito batendo, eu quero caçar, porque de alguma maneira é o serviço público que chega mais perto do cidadão. É água e luz. O que mais arrecada tributos também. E né? também porque é uma forma de arrecadar tributos de forma indevida, inclusive. Vários dos tributos que estão na conta de energia não deveriam estar lá. Né? Mas vamos mudar de assunto aqui, porque se a gente entrar nesse mérito... É longo. Assim. É uma luta grande. Sobre o autoprodutor, poderiam nos explicar se esse cenário também, algum consumidor que esteja interessado nesse modelo, ele pode fazer isso em parceria com a 2W ou não existe esse modelo? Se é possível ou não? Pode fazer, né? Então a gente pode fazer desde o início esse processo de autoprodução, né, com o cliente. Então a gente modula a carga, né, garante as isenções de encargos do fio, daquela energia gerada através de autoprodução e faz a mesma coisa com a diferença da energia que ela vai consumir no Mercado Livre. Modula essa carga, soma elas e dá o ingresso, entendeu? Garantindo a autoprodução e o desconto na TE, né, daquela energia que ele consumiria da distribuidora e que passa a consumir no Mercado Livre. Então é algo que os integradores eles podem fazer somados, assim como também podem tornar autoprodutores aqueles clientes que já têm usina, migrando a diferença do consumo da TE para o Mercado Livre conosco. Então vamos lá, o autoprodutor pode ser tanto no telhado da indústria como um autoprodutor remoto. Sim. Só para o pessoal que está nos assistindo, não sabe essa modalidade, o pessoal está acostumado com GD remota. Né? O autoprodutor ele também pode ser remoto. O autoprodutor remoto tem algumas cláusulas que a gente precisaria de mais tempo para poder explicar aqui, né? Então tem temas que a gente precisa alinhar um pouco melhor, né, a respeito do autoprodutor remoto, mas o que tem o telhado, esse é no formato que eu tinha falado. Mas o remoto também, vou dar um exemplo para você. A gente tem uma usina, obviamente que eu vou falar aqui é de tamanhos diferentes, mas o conceito é o mesmo. Nós temos uma usina de grande porte, geração centralizada, são 140 megas no Rio Grande do Norte. E a WEG, que vocês conhecem, painel solar, o RAR e tal, eles foram lá e fizeram uma autoprodução com a gente. A WEG fica em Jaraguá do Sul, a usina fica no Rio Grande do Norte, não fica em Jaraguá do Sul. Mas eles fizeram uma autoprodução por equiparação. Então, elas passam a ser uma autoprodutora WEG. Então, isso também é possível. No Mercado Livre, ela passa a ser uma autoprodutora
E aí tem benefícios, obviamente, de encargos e que tais. Tira aquela fronteira territorial de Exato. concessionária. Da distribuidora, É isso. exatamente. É isso. Bacana. Você falou um negócio que me chamou a atenção. Você falou que você tem uma usina. Qual a diferença da 2W, que é geradora, e o que se interfere na qualidade do serviço que vocês prestam para as empresas que não são geradoras? As empresas que não são geradoras, elas vão arrumar o cliente e elas vão arrumar alguém para vender energia para elas ganharem algum no meio do caminho e vender para o cliente. Isso não necessariamente casa, muitas vezes. Então, eu digo que às vezes essas empresas são voo de galinha. Elas vão, quando elas não conseguem comprar, elas param, aí elas voltam. Aí elas não conseguem ter uma margem sustentável que consiga investir em pessoas, em atendimento, para conseguir ter uma relação de longo prazo. Então, eu conheço várias comercializadoras, por isso até aqui no painel eu falei, obviamente eu tô com a camisa da 2W, mas tem outras empresas de qualidade, tanto quanto a 2W, mas dá para colocar em duas mãos, menos que isso, talvez um pouquinho mais que uma mão. O resto tá surfando um pouco nisso, tá? Vou lá comprar energia de Furnas para tentar vender para cliente do Mercado Livre. O dia que Furnas falar, olha, eu te vendo só isso aqui, aí ele não tem como comprar mais. Ou ele vai vender para o Jomar há 5 anos de energia, Furnas vai vender 2 para ele. Aí ele tem que ficar renovando de 2 em 2, porque ele tem que continuar suprindo o contrato do Jomar. No dia que Furnas falar, não quero mais vender para você, o que ele faz? Aí ele vai comprar energia, eventualmente está caro, quando ele for renovar, ele some no meio do caminho. Então, eu falo sempre para os meus clientes e para amigos, que quando for para o Mercado Livre, é sempre importante se ver se uma empresa que você está comprando energia é uma empresa que tem geração própria. Porque essa é uma empresa que vai ficar. É uma empresa de longo prazo, é uma empresa que investiu 1 bilhão, ela tem suprimento próprio, ela tem lastro, ela vai ficar. Então essa empresa, ela corre o risco de não atender os seus clientes. O que vai acontecer eventualmente é que se ela desaparecer, vamos fazer uma analogia, eu sempre faço isso, mas pode quebrar uma empresa? Não, pode. No mercado de GD pode quebrar, no Mercado Livre pode quebrar, assim como em banco pode quebrar. E eu acho até que é importante, porque isso educa o cliente. Uhum. Quando vem um banco para você e oferece uma taxa de remuneração muito alta, você tem que chamar a atenção, opa, tem uma coisa errada aqui. Vou deixar meu dinheirinho ali naquele outro que rende menos, mas é mais seguro. Então, tem que entender um pouco isso, porque isso educa. Uma empresa que quebrar vai deixar o cliente descontratado. Uhum. E na hora que ele fica descontratado, não é que ele volta para o mercado cativo. Ele está descontratado, ele vai continuar sendo suprido, não é que vai faltar energia para ele, vai entrar no cabo, só que é o preço do PLD. O PLD pode estar baixo ou o PLD pode estar muito alto. Se estiver muito alto, ferrou. Então, por isso que é importante clientes que migrem para o Mercado Livre virem com uma plataforma que tem geração e virem contratado. A 2W tenta dar experiência para o cliente, a mesma que ele tem, sem problematizar, a mesma que ele tem com a distribuidora. Você vai pagar isso menos isso, ponto. Uhum. Você consumir mais, você consumir menos, você consumir... Não tem essa questão. Antigamente no Mercado Livre, quando as empresas eram maiores, que elas vinham para o Mercado Livre, elas contratavam um volume por um prazo. Aí a vida real é diferente, ele consumia mais do que aquilo. Os comercializadores que tinham vendido energia davam o que a gente chama de flexibilidade, de 10% só. Eu te garanto esse preço só se o seu consumo for 10%. Se for 15% acima do que eu contratei, aí é outro preço. E esse outro preço, obviamente, vinha uma faca bem afiada. Então, a 2W fala, não interessa o que você consuma mais, menos, não tem flex, você vai pagar X% a esse preço, ou a outra modalidade é um desconto sobre a tarifa da distribuidora. Para tentar, para esse cliente pequeno, o máximo possível, dar experiência para ele que é que ele está acostumado. O cliente da conta de 10 mil, ele está acostumado que se ele consumir mais, ele vai pagar mais, se ele consumir menos, apagar a luz do quarto, ele vai pagar menos. E esse contrato, uma vez fechado, ele não precisa ser renovado. Não tem novidades ao longo do caminho. Jomar, deixa eu só dar uma dica aqui que eu acho bem importante os clientes observarem na hora que eles fecham o contrato. Todos os nossos contratos eles são bilaterais. Então, se nós rompermos o contrato, nós pagamos uma indenização para o nosso cliente, assim como se ele romper, ele nos paga. Várias dessas empresas a qual o Cláudio se referiu aqui, elas já estão fazendo contratos unilaterais, que dá o direito para elas de romperem o contrato, né, sem nenhum dano. Então, acho que uma dica é para os integradores que conversarem, verifique se os contratos que eles estão propondo para os seus clientes são bilaterais ou unilaterais. Se forem unilaterais, você já sabe que tem um problema aí. Vou só complementar um gancho
existe um tempo ainda, antigamente era 5, eu estou por fora desse assunto, mas 5 anos ainda continua. 5 anos. 5 anos para ele voltar para o cativo. Me lembro que no final de 2015, várias empresas não olharam isso e aí tiveram que voltar e alguns concessionários falaram, não, peraí, vou analisar daqui 5 anos de respondo. E ele não conseguiu voltar. Mas ficou no PLD do mercado daquela época. Mas descontratado, mas porque estava descontratado. Ficou PLD. Por isso que eu falo que é muito risco você ficar descontratado no mercado. Agora até que tá bom, porque o preço do PLD tá baixo. Mas e amanhã? Então ficar descontratado, que foi isso que o Everton falou um pouquinho antes na fala dele, que muitas empresas lá em 2015, que às vezes o cara também é ganancioso, fala, não, então agora eu vou ficar descontratado porque vai cair o preço, vai... Não é para esse jogo não é para esse tipo de consumidor. Uma grande empresa, uma Gerdau, não sei o que, tem um cara lá que entende de energia tanto quanto mais do que nós, e ele fala, vou ficar descontratado porque em 2026 o preço vai cair, e lá eu vou comprar mais barato, depois vai subir, eu vou em 28 eu contrato que vai ficar mais barato. Ele consegue, uma pequena empresa de 10 mil é loucura, ele tem que ficar contratado com uma plataforma que tenha lastro próprio. Tem a 2W, tem outras empresas, mas é isso. E seja mais barato um pouco do que ele paga para a CEMIG, para a Light, para a Enel, ponto. Ele precisa dessa segurança, né? É isso. Que é o que vocês fornecem. É isso. Exato. Bom, caminhando para o final do nosso SolarZcast, estou de primeira vez âncora aqui, então me perdoem qualquer coisa. Uma última questão, Jomar, que só para fechar com chave de ouro, o que eu percebi dessas informações? Que, bom, sou integrador, não tinha venda, tem uma venda, tem uma receita e tem uma coisa mais valiosa. Aquele cliente que não ia ficar na minha carteira, Jomar, agora eu posso fazer outras coisas. É isso. Eu posso pôr o carregador dos veículos elétricos dessa empresa, do caminhão elétrico dele. Eu posso fazer outras atividades, que nós somos empresa de engenharia, né? Então você tem outros deliveries ali para acontecer e você ficou com ele no relacionamento. Isso é muito importante, com a energia fornecida pela... Deixa eu dar um exemplo até, Everton, disso. Esses dias a gente pegou uma fatura de 17 mil, cliente 17 mil. Ele estava pagando 3 mil de reativo e estava pagando mais 1.800 de multa de ultrapassagem de demanda. Quando ele pegou e fez a migração com a 2W, primeiro que a gente resolveu o problema do banco de capacitores deles e acabamos com a reativa lá de quase 3 mil reais. E adequamos a demanda dele ao consumo. Então reduzimos mais 2 mil reais. Então só aqui ele já teve uma redução de quase 30%, sem falar o desconto que ele vai ter na TE. Só por a gente sentar com esse cara e conseguir fazer a entrega de produtos e soluções que a distribuidora não está preocupada em entregar para ele. A distribuidora não está nem aí se ele pagar a reativa, se ele pagar ultrapassagem de demanda. Entendeu? A nossa estatística, obviamente a gente não consegue abrir a caixa preta da distribuidora. Nós deveríamos, né? Mas, deveríamos como cidadãos. O dado de consumo do Jomar deveria ser dele, não da distribuidora. É verdade. E ele faria com esse dado o que ele quiser. Ele fala assim, olha, o 2W, aqui ó, eu consumo aos domingos, que eu ligo a churrasqueira, aos sábados eu vou viajar e aí não consumo energia. Esse dado do consumo do consumidor deveria ser do consumidor, hoje é só a distribuidora que tem. Então a gente não consegue ter essa caixa preta. Mas das faturas que a gente recebe, aproximadamente 30% a 40% tem inadequação de tarifa. Tudo isso. Ou seja, o cliente está pagando mais sem precisar e a distribuidora jamais fala para ele, escuta, vem cá, vou fazer uma adequação tarifária porque você está pagando ultrapassão de demanda. Não fala nada. Por isso que eu falei que é um desserviço, quando a CEMIG vai lá e mantém esse cliente migrando ele para o Mercado Livre, porque ela não vai fazer nenhuma dessas adequações. Fora essa questão que a gente falou de pegar e resolver o problema de banco capacitores, acabar com a reativa, pegar e ir lá e fazer a adequação da demanda. A gente tem um programa que a gente chama de Moderniza, que é um programa de eficiência energética, que reduz em média de 7% a 12% do consumo do cliente. Então a gente faz esse investimento pelo cliente e ainda dá mais essa redução no consumo dele. Então seja por conta de uma refrigeração que estava mal calibrada, seja por conta da iluminação que estava atrasada, que ele não atualizou, né, o parque dele, seja para fazer um investimento numa máquina que está consumindo 2, 3 vezes mais do que uma máquina nova estaria consumindo. Então, essas soluções todas é o tipo de serviço que a gente presta, né, para as empresas quando a gente migra elas, né, para o Mercado Livre, que quando, né, no caso a distribuidora, sem citar nomes aqui, né, migra, não faz e não dá essa possibilidade de criar novas soluções, inovações e serviços que gerem valor para o cliente através do consumo de energia. É isso que a gente tem feito. A minha última pergunta faz muito sentido porque
o integrador, quando vai levar uma proposta de parceria como essa, trazendo uma solução, e como bem o Cláudio disse, quem está ali com a conta de 10 mil não está entendendo da conta, que é só um descontinho, e não entende como aqueles números chegam até ele. Aí, de repente, o cara precisa de uma reforma, uma melhoria na subestação. Pô, ele não quer gastar absolutamente nada e muitas vezes a gente pode perder essa indicação para 2W porque precisa de algo. Como é que funciona isso com a 2W? Então, a gente tem uma média, né, de investimento que a gente faz por cliente, por distribuidora, né, para realizar a adequação do SMF, que é o Serviço de Medição Financeira, que ele precisa instalar para poder estar migrando para o Mercado Livre. Se os custos de adequação desse cliente estiverem dentro desse valor, dentro desse range, a gente faz esse investimento por ele. Se estiverem acima do que é a média do que a gente investe, aí a diferença desse valor, que vai estar lá previsto no contrato dele, então vai ter distribuidores que vai ser 15 mil reais, vão ter distribuidores que vai ser 40 mil reais o investimento da 2W para adequação, mas aí a diferença fica sob responsabilidade dele. E, inclusive, em alguns casos, a gente assume 100% do investimento. Se ele quiser ter assim, não, eu quero ter segurança de que eu não vou investir nada, a gente faz uma vistoria técnica na subestação dele e coloca em contrato que a gente se responsabiliza por 100% do investimento da subestação dele para ele estar fazendo essa migração. Olha, Everton, eu acho que para o integrador é um bom negócio, porque ele vai ter toda uma assessoria de uma engenharia, de um competente técnico lá na ponta, sentado com ele junto àquele cliente que ele está indicando. Isso é muito bom, ainda mais uma empresa como vocês, que tem aí seus campos de geração de energia, trazendo toda a segurança necessária. É isso aí, caminhando para o final do nosso podcast, quero pedir as considerações finais de cada um de vocês e dizer, Jomar, com certeza, até 2029, com essa questão regulatória, o encontro, o Cláudio disse isso muito bem na palestra dele, nós temos o encontro da GD com o Mercado Livre, né? E agora nós temos a oportunidade, quem começa primeiro, bebe água limpa, sai na frente, já começa a parceria, porque lá na frente vai chegar para todo mundo, igual 2010 em Singapura, você já escolhia no celular isso, e aqui vai acontecer também, é uma coisa natural. Quanto antes o integrador estiver apto e preparado para lidar com isso, mais ele vai faturar e vai gerar caixa para a empresa dele. Peço para o Cláudio, Ciro, as considerações finais aqui, Jomar, para a gente finalizar o nosso podcast aqui no SolarZ Summit. É isso, não, um prazer estar aqui com vocês, pessoas muito capazes, Jomar, Everton e esse evento maravilhoso. E fico muito feliz de ver que o integrador hoje está se transformando também num consultor para esse cliente que está tendo um cardápio de portfólio de soluções. O Mercado Livre é uma delas. E é isso que vai fazendo a gente tirar esse consumidor da posição de refém que ele teve durante décadas na mão da distribuidora. Obrigado. Obrigado. Everton, Jomar, Cláudio, obrigado por estar aqui. Eu acho que obrigado por proporcionar essa parceria para nós. Eu acho que está sendo muito importante para nós poder ter parceiros como vocês, né, nessa nossa causa de conseguir garantir o acesso de todos esses clientes de Grupo A ao Mercado Livre. Eu acho que o recado para o integrador é que sempre se criou uma mística muito complexa em torno do Mercado Livre. Queria deixar aqui o recado de que é simples, é uma fatura e uma data para uma reunião. O restante todo a gente faz por ele e a gente remunera ele por isso. Então é muito simples, né? A SolarZ está aqui com o time, inclusive, assinando os termos, né? Então a gente quer ser esse parceiro que simplifica a vida e que gera novas receitas para o integrador, né? Que é uma classe tão importante para o setor de energia hoje, capilarizada, que consegue chegar naquele menor cliente. Então é muito importante a gente estar junto nessa caminhada aí e agradeço por vocês estarem nos proporcionando isso. Lembrando, Everton, que a 2W é uma patrocinadora do evento SolarZ Summit, que está lotado, cheio de gente boa, bons palestrantes, e estão trazendo para nós essa novidade. E eu posso dizer, né, Ciro, que nós já estamos fazendo algumas reuniões com outras empresas aqui, já gerando negócio. Já assinando contrato aqui nesses dias. Exatamente. Eu queria agradecer muito por vocês confiarem em nós. E valorizar o trabalho, né, Everton, que nós, integradores da antiga estamos aí, né, vivenciando agora esse momento de estar à frente, representando tantos outros colegas e saber dessa oportunidade que vocês nos dão e principalmente, né, a segurança de poder representarmos uma empresa séria, honesta, que tem história para contar e família para cuidar.
É isso. Briga. É isso, obrigado. Maravilha, obrigado Jomar, Cláudio, Ciro pelas informações. Eu sou Everton Martins do Solar Z Educação, um evento que está lotado, como o Jomar disse. Fazia tempo que eu não ia num evento de solar lotado dessa forma, Jomar. Então, assim, palestrantes como o Cláudio, eu dei palestra, você, vários outros que estão subindo ao palco e que nós temos aí uma plateia ávida por conhecimento, que está subindo a régua. Então, o integrador que está aqui participando do Solar Z Educação, ele quer subir de nível, ele quer mudar e ele quer recurso no bolso. Como disse bem o Thiago, gente, nós precisamos de saber gerar caixa. Essa é mais uma forma de gerar caixa, gerar oportunidade, dinheiro no bolso do integrador. Pessoal, participe, agradeço a todos vocês por acompanhar a nossa programação.